Olá! Na última aula, a gente falou sobre as demonstrações financeiras obrigatórias para as empresas. Hoje, nós vamos falar sobre a análise gerencial dos balanços do DRE. A análise das demonstrações financeiras apresenta-se como uma importante ferramenta de apoio para a tomada de decisão, pois a razão de sua existência é transformar uma diversidade de dados financeiros em informações de natureza gerencial. A análise financeira e econômica de uma empresa interessa a um amplo público, incluindo investidores, credores e, sobretudo, aos gestores da empresa. As habilidades em análise financeira e consequente capacidade de avaliar o desempenho empresarial começam pelo pleno entendimento das principais demonstrações financeiras da empresa. Os objetivos das análises das demonstrações financeiras são avaliar a situação econômica e financeira de uma empresa, sua capacidade de liquidez, capacidade de solvência, como é que está a empresa, se ela vai falir, se ela não vai falir, tomar de decisão de investimentos, tomar de decisões em relação a conceder ou não crédito no caso dos bancos, avaliar como a empresa está sendo administrada pelos gestores, avaliar se a empresa é lucrativa ou não e como uma tomada de decisão futura da empresa. Uma das análises é a análise horizontal. A análise horizontal tem a finalidade de evidenciar a evolução dos itens das demonstrações financeiras contábeis por períodos, também conhecida como análise de tendência ou análise de evolução. Esta análise permite que se avalie a evolução dos vários itens de cada demonstração financeira em intervalos sequenciais de tempo, como evoluções da venda, lucro bruto, aumento de estoques, financiamentos que a empresa tem. A finalidade principal da análise horizontal é apontar a variação de itens das demonstrações contábeis através de períodos, a fim de caracterizar tendências, verificando o comportamento do patrimônio e o resultado da empresa. Calcula-se a análise horizontal utilizando-se os exercícios antigos com base 100. Como é feito esse cálculo? A gente utiliza o período atual ou exercício atual dividido pelo período anterior, menos 1 vezes 100. Aqui nós temos um exemplo de um balanço de uma empresa fictícia. O exercício anterior, ano 1, e o exercício atual, ano 2. A análise horizontal, por exemplo, do caixa, a gente vai dividir o ano atual, o período atual, pelo período anterior, que é 65, menos 1 vezes 100, 40% cresceu a conta caixas nessa empresa. O ativo não circulante, por exemplo, teve um aumento de 77%, imobilizado 115%. Esta é a análise horizontal. Um detalhe muito importante da análise horizontal é que sempre o período atual tem que se descontar a inflação, senão não vai fechar corretamente a análise horizontal. Aqui nós temos a demonstração do resultado do exercício da mesma empresa, onde a gente vê que, por exemplo, as despesas comerciais tiveram um acréscimo de 119%, receita líquida 34%, e um lucro em prejuízo teve um decréscimo de 16%. Mais tarde a gente vai analisar melhor essa informação aqui. Análise vertical. É a análise da estrutura das demonstrações evidenciando a participação dos elementos em relação ao seu total. Mostra a importância relativa de cada conta dentro da demonstração, permitindo verificar se há itens com crescimento fora das proporções. Nos demonstra, por exemplo, a composição dos recursos tomados pela empresa, a participação de capital de terceiros e próprio, relação entre curto e longo prazo. Comparando-se os exercícios subsequentes, consegue-se constatar as mudanças de política da empresa em relação à obtenção e aplicação de recursos. Uma grande vantagem da análise vertical é que ela não tem a desvalorização da inflação, pois ela é tratada no mesmo período. Tu faz a análise vertical do período atual e do período anterior separadas. Para se calcular a análise vertical, utiliza-se a seguinte fórmula. A conta X dividido pelo total do grupo vezes 100. Por exemplo, aqui a gente está dividindo o caixa de 65 pelo total de ativos de 1.540, que a gente vai chegar no índice de 4,2%. Esse 4,2% é quanto representa a conta caixa no ano 1 no meu ativo. Por exemplo, o ativo circulante dessa empresa no ano 1 representa 72%. No ano 2, 63%. Aqui a variação se deve muito em relação do imobilizado, que aumentou de 257 para 553, que aumentou 10%. Já no DRE, eu vou usar como base 100% a receita líquida de vendas ou a receita bruta de vendas. Tá? E vou dividir os itens pela minha receita. Por exemplo, depreciação, R$20 dividido pela minha receita líquida, vai representar 1% do meu DRE. A análise horizontal e vertical
devem ser realizadas em conjunto, pois sozinhas pode haver algum erro de interpretação. Os resultados das análises horizontais devem ser interpretados com um certo cuidado, pois nem sempre os maiores valores percentuais encontrados na análise horizontal são significativos para a empresa. As análises gerenciais são baseadas em comparações. Elas podem ser efetuadas por índices passados, ou seja, os balanços do DRE de anos anteriores da empresa, ou por indicadores setoriais do segmento que a empresa atua. A evolução dos resultados ao longo do tempo permite evidenciar tendências futuras da empresa e suas evoluções. Por isso, comparações dos valores através do tempo e relacionais na mesma demonstração são desenvolvidas em conjunto pelas duas análises. Aqui nós temos exemplo. O balanço patrimonial da empresa ABC demonstrava que na análise horizontal as aplicações tiveram um crescimento de 92%. Só que avaliando junto com a análise vertical, identifica-se que a conta aplicações representa só 3% do meu balanço. Será que vale a pena eu perder meu tempo analisando porque eu teve um grande crescimento? Não, porque não vai influenciar tanto a empresa. Agora, o imobilizado com crescimento de 115%, que representa 26% do meu ativo, isso sim tem representatividade. Por exemplo, a conta de estoques e contas a receber, ambas aumentaram 23% e 11%. E representa, por exemplo, minha conta de estoques, quase metade do meu ativo. Ou seja, está aumentando 11% e eu estou tirando dinheiro do caixa para aplicar em estoques. E isso é significativo para a empresa. Outro exemplo aqui no passivo. Nós temos a conta imposto a pagar com um crescimento horizontal de 43%. Só que representa só 4% do meu passivo. Também não tem representatividade. Já a conta capital social, que teve um crescimento de 93% e representa 24%, isso sim tem que ser analisado. Na demonstração do resultado do exercício, a gente tem, por exemplo, despesas comerciais com um crescimento de 120%, mais que dobrou as despesas comerciais. Só que a representatividade é de 2 a 4%. Não tem grande influência nas nossas despesas operacionais. Já o custo do produto vendido, que teve um acréscimo de 50% praticamente de um ano para outro, representa 78% do meu DRE. Então aqui eu tenho que fazer uma boa análise. Nós estamos tendo nessa empresa um decréscimo, análise horizontal, de 16%. Isso fica muito evidente olhando o custo do produto vendido, porque teve um acréscimo aqui percentual na análise vertical, um acréscimo na análise horizontal de quase 50%, sendo que minha receita de vendas aumentou só 34%, ou seja, a empresa gastou muito mais para produzir o mesmo produto e não conseguiu passar todo esse valor para as receitas de vendas. Agora nós veremos os principais indicadores financeiros. O uso de indicadores financeiros permitem que as partes interessadas façam uma avaliação de certos aspectos do desempenho de uma empresa. As partes interessadas incluem geralmente acionistas, financiadores reais potenciais, bem como os gestores da empresa. Os indicadores financeiros podem ser subdivididos em 4 grupos básicos. São eles: os indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento e de atividade. É através da aplicação dos índices de liquidez que as organizações podem retirar informações de suma importância e se antecipar a possíveis problemas de solvência no futuro, e manter assim uma saúde financeira adequada aos objetivos da mesma. Quando estamos falando nos índices de liquidez, estamos falando no ativo circulante da empresa. Índice de liquidez corrente mede a capacidade de organização pagar suas dívidas a curto prazo, utilizando os recursos aplicados no ativo circulante. O índice de liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Lembre-se, quando a gente fala em índice de liquidez, estamos falando nos ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro para a empresa. Um cuidado muito importante com o índice de liquidez corrente é quanto à qualidade que esse índice demonstra. Por exemplo, se uma empresa tem um estoque muito alto, superdimensionado, o índice pode parecer muito bom, mas na realidade não tem qualidade. Nós vamos ver um exemplo agora. A empresa A e a empresa B têm o mesmo índice de liquidez corrente, 2. Tá? O ativo total circulante das duas empresas são 20 mil e o passivo circulante são 10 mil. Só que na empresa A, todo o ativo circulante dela está em estoques, sendo que a empresa B tem 5 mil em caixa, 10 mil em contas a receber e só 5 mil em estoques.
Ou seja, a liquidez da empresa B tem uma qualidade muito melhor que a da empresa A, pois para ela pagar essas contas aqui, ela vai precisar vender seu estoque, o que pode não ser tão fácil assim. O índice de liquidez seca mostra a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas descontando o estoque. Este indicador exclui os estoques do ativo circulante, transformando o mesmo apenas em valores recebíveis para comparação com os valores a pagar. A fórmula do índice de liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques dividido por passivos circulantes, ou seja, são todos os bens e direitos que a empresa tem para pagar suas obrigações a curto prazo. O índice de liquidez imediata quer saber o que a empresa tem de dinheiro no caixa hoje para pagar as contas que ela tem a curto prazo. Ou seja, são as disponibilidades dividido por passivo circulante. O que são as disponibilidades? Caixa, bancos, aplicações financeiras, é tudo que a empresa tem hoje em caixa que ela consegue retirar e transformar em dinheiro. Índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral quer saber se a empresa possui condições de pagar suas contas a curto e longo prazo. A fórmula para encontrar a liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo que está no ativo não circulante, sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros. Índice de endividamento. São utilizados para aferir a composição, a estrutura das fontes passivas de recursos de uma empresa. Ilustram quanto de recursos próprios, ou seja, o patrimônio líquido da empresa, e de recursos de terceiros, que são os passivos circulantes e não circulantes, são utilizados para financiar os ativos totais da empresa. O índice de endividamento geral mensura a proporção do ativo total financiada pelos credores da empresa, onde quanto maior for esse índice, mais elevado é o montante de capital de terceiros utilizado para gerar lucros. Para calcular o índice de endividamento geral, pode-se utilizar o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo total, ou, mais fácil, o passivo total menos o patrimônio líquido dividido pelo ativo total. Índice de garantia de capital próprio. Indica o percentual de capital próprio sobre o total de capital de terceiros. Capital próprio da empresa, patrimônio líquido. Então, o que é a fórmula? Patrimônio líquido dividido pelo meu capital de terceiros, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Indicadores de rentabilidade. Esses indicadores estão relacionados à eficiência que a empresa utiliza nos seus ativos. Esses índices estão relacionados com o resultado apurado no DRE, demonstração do resultado do exercício, ou seja, o lucro líquido conseguido pela empresa. Nos indicadores de rentabilidade, sempre será o lucro líquido dividido por algum outro índice. Por exemplo, rentabilidade de capital próprio. Informa quanto rende o capital médio aplicado na empresa pelos proprietários. Ou seja, eu estou avaliando o patrimônio líquido da empresa, a rentabilidade do capital próprio. Vai ser o lucro líquido apurado no DRE dividido pelo patrimônio líquido médio. O que é o patrimônio líquido médio? Eu tenho dois exercícios, o exercício anterior e o atual. Eu vou juntar os dois patrimônios e vou dividir por 2, é o patrimônio líquido médio. Retorno sobre investimento. Seu objetivo é revelar quanto a empresa obteve de lucro líquido em relação ao investimento, ou seja, ao total do ativo. Se o ROI era sobre o patrimônio líquido, o ROI é meu investimento, é sobre o meu ativo total médio. Então a fórmula é lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Eu quero saber quanto a empresa teve de lucro de todo o total investido no ativo. Margem líquida. A margem líquida nos diz qual o percentual do lucro líquido que sobrou em relação às receitas. A fórmula da margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas vezes 100. Indicadores de atividade. Os indicadores de atividade têm o objetivo de informar quantos dias em média a empresa recebe suas vendas, paga suas compras e renova seus estoques. São 3 índices que são calculados: o prazo médio de rotatividade de estoques, o prazo médio de recebimento de vendas e o prazo médio de pagamento de contas. Esses índices estão relacionados ao ciclo operacional da empresa. O ciclo operacional é o período entre a aquisição da matéria-prima até o recebimento das vendas, que é o prazo médio de rotatividade de estoques mais o prazo médio de recebimento de vendas. Ciclo financeiro é o período entre o pagamento da matéria-prima e o recebimento das vendas, que é o ciclo operacional da empresa menos o prazo médio de pagamento de contas. O ciclo econômico, que é o tempo que a mercadoria permanece em estoque na empresa até o momento da venda. Aqui nós temos a demonstração dos ciclos da empresa. Ciclo operacional
Ele começa na compra da matéria-prima e vai até o momento que a empresa recebe a mercadoria que ela vendeu, ou seja, é todo o ciclo da empresa. Ciclo econômico. Chegou a matéria-prima na empresa, começa a contar o ciclo econômico. Ele termina no momento que a empresa vende o seu produto, emitiu a nota fiscal do produto, terminou o ciclo econômico. O ciclo financeiro. O ciclo financeiro ele começa no momento em que eu paguei minha matéria-prima. No exemplo aqui, a matéria-prima chegou no dia 0, no dia 10 eu paguei ela. O ciclo financeiro vai até o dia que eu receber o dinheiro da venda, ou seja, o dia que o dinheiro entrar na conta da empresa. O que é o ciclo financeiro da empresa? É o capital de giro da empresa. Caso a empresa queira trabalhar seu capital de giro, tem duas opções fáceis de se trabalhar nesse caso aqui. Por exemplo, aqui, o prazo médio de pagamento de matéria-prima está muito curto. Se a empresa conseguisse ganhar mais prazo com seus fornecedores para pagar mais tarde a matéria-prima, seu ciclo financeiro diminuiria. Mesma coisa com o recebimento de vendas. Se eu consigo diminuir meu prazo que eu dou para os clientes, eu diminuo meu capital de giro. O prazo médio de rotatividade de estoques informa quantos dias de estoque eu tenho na empresa. A fórmula para calcular o prazo médio de rotatividade de estoques é o estoque médio dividido pelo custo do produto vendido, vezes 360. Prazo médio de recebimento de vendas. Ele serve para demonstrar para a empresa quantos dias ela leva para receber as mercadorias que ela vende. A fórmula do prazo médio de recebimento de vendas é duplicados a receber médio, dividido pela receita bruta de vendas, vezes 360. Um cuidado que você deve ter que a receita é a receita bruta de vendas e não a receita líquida de vendas, pois, neste caso, considera-se mesmo as vendas que foram devolvidas pelos clientes. Quando se faz os cálculos de índice de atividade, normalmente se utiliza a média. Por que a média? Por exemplo, o prazo médio de rotatividade de estoques tem o estoque médio. O que acontece? No balanço eu tenho o ano anterior e o ano atual. Se eu pegar só o ano anterior ou o ano atual, eu vou ter uma distorção no meu cálculo do prazo médio. Fazendo a média dos 2 anos, eu tenho um número mais real. Prazo médio de rotatividade de vendas indica quantos dias a empresa leva para receber as suas vendas. A fórmula do prazo médio de recebimento de vendas é duplicados a receber médio, dividido pela receita bruta de vendas, vezes 360. Prazo médio de pagamento de contas. Ele nos informa quantos dias a empresa leva para pagar as suas contas com seus fornecedores. A fórmula do prazo médio de pagamento de contas é duplicados a pagar médio, dividido pelo compras, vezes 360. Aqui tem um detalhe, compras não consegue se identificar nem no balanço, nem no DRE. Para isso, existe uma fórmula. No caso de empresas comerciais, é possível encontrar o valor das compras utilizando-se os elementos da fórmula do custo de mercadoria vendida, mostrado abaixo. O custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. O que é o estoque inicial? O que é o estoque final? Estoque inicial é o período anterior no balanço e o estoque final é o período atual. Então, conhecendo-se a fórmula do custo da mercadoria vendida, compras vai se encontrar fazendo o estoque final mais o custo da mercadoria vendida encontrado no DRE, menos o estoque inicial, que é o período anterior no balanço. Nesta aula, a gente viu a análise gerencial do balanço e do DRE e os principais índices para análise gerencial. Até a próxima aula.